paroxítona são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: mata, rádio, história. Então, para você ver que a mais forte é aquela que vem, é a segunda, é a penúltima sílaba, tá bom? Temos 3 regras de paroxítonas. Não são acentuadas as paroxítonas que terminam em as, es, os, em, ens. Por exemplo, plateia termina com A, não vai ser acentuada. Debiloide termina, não vai ser acentuada. Debiloide termina com E. Enjoo termina com O. Regra 2. Não são acentuadas as paroxítonas em que a sílaba forte é de tom aberto. Agora, ei, oi. Exemplo: heróico, assembleia, colmeia, colmeia. Regra 3. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido de S ou não. Outra regrinha. As demais palavras são acentuadas. Proparoxítona é até menos regras essa, né? São aquelas cuja sílaba tônica é antepenúltima. Não existe regras para as proparoxítonas porque todas são acentuadas. Então, essa é mais fácil de saber. Todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Véspera, máximo, parábola. Classificação das palavras contra o número de sílabas. As sílabas são classificadas em monossílabas, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Monossílaba, que é ela que tem apenas uma sílaba. Pé, pés, só, ré, pã, flor, vez, trem, mãe, pai. Dissílaba, só possuem 2 sílabas. Café, transpor. Trissílaba, possuem 3 sílabas. Abdômen, seringa, saúde. Polissílaba, possui mais de 4 ou mais sílabas. Inflamação, anestesia. Divisão silábica. Na divisão silábica das palavras, cumpre observar as seguintes normas. Não se separam os ditongos e os tritongos, ok? Por exemplo, foi-se, Paraguai. Por que aqui é tritongo? Porque eu tenho encontro de 3 vogais, tá? Então, aqui, ó, no caso de Paraguai, não vai se separar. Foi, eu tenho encontro de 2 vogais, de tongo, não vai se separar. Não se separa, tá? Não se separam os encontros consonantais que iniciam algumas palavras ou aqueles terminados em R ou L. Por exemplo, pneumonia, vai ficar juntos. Claridade, também. Abraçadeira, o BR vai ficar junto. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH. Vai permanecer junto. Chave, baralho, freguês. Separam-se as vogais dos hiatos. Juízes, raiz. Separam-se as letras dos dígrafos, né? Então, os dígrafos nós separamos. A gente coloca um R para lá, um R para cá. Ferro, exceto. SS, SC, XC, XS. Exercícios novamente para fazer. Alguma dúvida? Alguma dúvida?
Então, eu vou continuar. Podem me responder no chat, tá? Se tiver alguma dúvida, ou ligue o microfone. Então, vamos continuar. Encontros vocálicos. Ocorre quando duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal, ocorrem juntas na mesma palavra, porém com som separado. Os encontros vocálicos são classificados como ditongo, foi aquele que eu falei, né? Encontro de duas vogais, de uma vogal com uma semivogal. Então, aqui, ó, vogal, semivogal, na mesma sílaba. Por exemplo, pai, peixe, azeite, água, ai. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, o hiato, nesse caso, temos duas vogais que se separam, tá? País, saúde, poeta, veículo. A diferença entre o ditongo para o hiato é que o ditongo, quando você fala pai, ele tá todo junto. O hiato, país, você vê que já mudou. Vai vir em sílaba separada. Tritongo é encontro de semivogal, vogal e semivogal. Então, Uruguai, Guais, deságuem, saguão. Exceção do hiato. Os hiatos com vogais repetidas não são acentuados. Por exemplo, Saara, Moca, voos, cream, enjoo, não, creem, leem, exercício. Tarefa de novo, tá? Fazer depois. Aula 1 agora vem ortografia. Tentar finalizar a ortografia. O hífen é um sinal usado para formar palavras compostas, divisão silábica, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Regras do hífen. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Por exemplo, autoestrada, anteontem, videoaula, autoescola. Não se usa hífen para unir consoantes diferentes. Hipermercado, superbactéria. Não se usa hífen para unir consoantes com vogal. Hiperativo, interescolar, supereconômico, usa-se hífen para separar vogais iguais. Micro-ondas, micro-organismo, anti-inflamatório, autoobservação. Nesse caso, eu dou uma dica para vocês colocarem só para que se usa, tá? Porque aí dos outros você saber que não se usa. Então, só para que se usa, para ficar mais fácil. Usa-se hífen para separar consoantes iguais. Então, usa para quando for vogais iguais, né? Consoantes iguais. Super romântico, hiper resistente. Usa-se hífen com prefixos pró, pré e pós. Pós-graduação, pré-natal, pró-vida. Importante. Além da aplicação das regras, temos que saber o seguinte. Se o segundo elemento começa com R ou S, duplicam-se essas letras. Por exemplo, mini saia, vamos ter 2 S's. Ultrassom, 2 S's. Antissocial, 2 S's. Antirracismo, 2 R's. Antirrugas, 2 R's. Autossuficiente, 2 S's. Não se usa hífen entre palavras compostas com elementos de ligação. Mão de obra, dia a dia, não se tem hífen. Agora, se não houver elemento de ligação, há hífen. Arco-íris, guarda-chuva, por exemplo. O que seria o elemento de ligação aqui? O de, o a, com, café com leite, seria o com. Como consequência, não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas. Exemplo, dia a dia, corpo a corpo. Temos palavras repetidas, então não se usa hífen.
Exceções do hífen. Palavras com hífen. Agora temos algumas exceções. Arco da velha, utiliza-se hífen. Mais que perfeito, utiliza-se hífen. Cor de rosa também. E tem mais outras aqui. Palavras com hífen, de espécies botânicas e zoológicas. Bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia, ervilha de cheiro, bico de papagaio, mico-leão dourado, usa-se hífen. Você deve memorizar. Antes de palavra com H, há hífen. Anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico. Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm, em geral, os prefixos de, in, e nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Desumano, desumificar, inábil. Aqui, humano tinha H. Se eu coloquei des, o H some, tá? Então, eu não uso o hífen. Palavras que perderam a noção de composição. Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista. Também não se usa hífen. Translineação. Quando uma palavra não cabe toda na mesma linha, o que a gente faz? A gente divide, ficando uma parte na mesma linha e a outra seguinte assim, né? A gente chama-se de translineação, ocorre muito na escrita. Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que há hífen, ou mais se há partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve-se, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata. Então, nós vamos colocar dois hífens. Por exemplo, estou escrevendo ali, aí, serenar, hífen, depois eu venho com hífen embaixo, los hemos. Um dos objetivos dessa regra é diferenciar o hífen normal da translineação, do hífen interno, de um vocábulo composto. Enquanto esperavam uma proposta, os rebeldes planejavam, na verdade, um ambicioso contra-ataque. Com os prefixos bem e mal, mais palavra iniciada por vogal, há hífen. Nas palavras compostas com o advérbio bem e mal, em que a segunda palavra começa com consoante, ocorre junção de palavras. Exemplo. Então, vamos ter junção aqui. Mal posto. Então, nós temos aqui o advérbio de mal, que inicia com uma consoante. Então, eles vão se juntar. Mal criado, mesma coisa. Bem feito, mesma coisa. Mal e bem, com hífen ou sem hífen. Atuando como exceção de advérbio bem, pode se manter autônomo, inclusivamente em palavras começadas com consoantes. Exemplo, bem posto, bem vindo, bem mandado, bem criado. Então, são exceções. Exercícios de novo. Ok. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender o conteúdo até aqui? Lembrando que vamos ter prova, nós vamos ter avaliação, tá? Vai estar disponível na plataforma. Então é bom tirar as dúvidas. Se tiver de dúvidas, já tirar para fazer uma boa prova, tá? Lembrando que também dê uma olhada continue estudando a apostila.